Colossenses 1:12. Paulo fala aqui, andando dignamente, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Aonde? Na luz. Aqui Paulo já começa falando de dois reinos. Existem dois reinos que não adianta a pessoa mudar pensando assim. Você vê que a maioria das... Olha como é que esse ano foi um ano difícil. Quantas mortes, quantas pessoas morreram antes dessa virada. Então, quantos que também passaram esse ano de 2022 para agora, pensando assim, não, agora vamos ver se muda, vamos ver se melhora, vamos ver se acontece algo de bom. Verdade ou mentira? Porque o ano de 2022 foi muito ruim, foi pesado, foi muita coisa negativa. Mas nada muda se a pessoa continua no reino das trevas. Porque o que vai mudar mesmo é quando a pessoa sai do reino das trevas e vem para o reino da luz. Aí Paulo fala aqui, usado por Deus, o qual, versículo 13, nos tirou da potestade do quê? Das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quer dizer, ele deixou bem claro aqui, Deus nos fez idôneos, trazendo a herança dos santos, que é a luz, que é o reino da luz, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, que é o reino da luz, do reino das trevas. Redenção é o novo nascimento, remissão de pecados, a imagem do Deus invisível que nós não vemos, que é o novo nascimento, que é o arrependimento verdadeiro. O que é o reino de Deus? É a verdade, é a justiça, é o perdão, é o amor, é a sinceridade, é o reconhecimento das suas falhas, é os bons olhos, é a lealdade, é a obediência, é o sacrifício, é fazer o bem quando se faz o mal para você. Isso é o reino de Deus. O que é o reino das trevas? Mentira, engano, orgulho, ganância, maus olhos, malícia, injustiça, desobediência, fingimento, soberba, engano, vaidades acima de... Todo mundo tem vaidade, mas é vaidade acima de tudo. É você se achar melhor do que todo mundo, é você achar que você não tem erro, é você achar melhor que a outra pessoa. É você ver o erro na vida da outra pessoa e não ver os seus erros. É o que Jesus falou. Olha, você vê o arqueiro nos olhos do seu irmão, mas não vê a trave que tem no seu olho. Quer dizer, você vê erro em todo mundo, mas você não consegue ver os seus próprios erros. Isso é o reino das trevas, que é o que Paulo falou lá em Efésios também, em Efésios 2:2. Nós éramos filhos da desobediência, outrora andávamos segundo o curso desse mundo, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quer dizer, estávamos no reino das trevas, então não tínhamos controle, pagávamos o mal fazendo o mal. Quando a gente sai desse reino das trevas, que Deus nos transportou, nos tirou do império das trevas. Põe nessa versão aí para mim, na RA, que fala do império das trevas, porque aqui está nessa outra versão. Aí, olha só, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, nós estávamos no império das trevas,
por que nada muda? Pode mudar de ano, não vai mudar nada para esse mundo. Só muda quando a pessoa realmente sai do império das trevas e vem para o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É a verdade. Quando a pessoa, não, eu estou errado, eu preciso mudar. Aí a pessoa, olha, eu tenho nojo desse mundo. É o que o bispo falou ontem. Você está andando aqui, você vira as costas para o mundo. Eu estou arrependido. Marcos 1,15. 1,15, anota aí. Olha o que Jesus falou. Dizendo, foi Jesus que falou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede o quê? No evangelho. Pronto. Só tem um jeito. O que é o evangelho? Que Deus falou aqui para a gente: viver em novidade de vida. Vida nova. Quer dizer, você não mudou de uma roupa, você não mudou de um calendário para o outro, você mudou de dentro para fora. É uma mudança de dentro para fora, tudo novo. Então agora você tem paz, você não está mais atormentado, você tem uma vida nova. E outra coisa, Pedro, se eu não estou errado, 1 Pedro também 2,9, ele fala a mesma coisa. Deus tirou a gente das trevas e hoje nós somos nação santa, povo de Deus, propriedade. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é isso? Você é de Deus, exclusivo. Não tem como o diabo tocar em você. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou. Da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o diabo fala: ó, eu não posso fazer mais nada contra ele. É como Deus cercava Jó, né? O diabo conclamou, falando: é lógico, ele não peca contra você porque ele é o homem mais rico do Oriente. Não era isso. Não é porque Jó era o homem mais rico da face da terra. Não, é porque Jó não estava nas trevas. Jó temia a Deus. Não é porque ele era rico, mais rico. É porque Jó era de Deus. Deus colocou uma sebe, uma cerca em Jó, e o diabo não conseguia entrar em Jó, na casa de Jó, na família de Jó. Por quê? Porque Jó era propriedade exclusiva de quem? De Deus. Mas por quê? Porque Jó estava no reino de Deus, sem Jesus vir na terra. Mas o que está escrito lá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem o quê? Íntegro. O quê? Reto. Temente a Deus. E o quê? Não é porque o diabo falou assim: é lógico, ele teme o Senhor porque ele é o homem mais rico da face da terra. Não, não era porque ele era rico. É porque ele era temente a quem? Ele era temente a Deus. Ele se desviava do mal. Quer dizer, Jó estava no reino de Deus. Ele andava na justiça. Ele era leal, ele era fiel. Ele amava a Deus. Não era por causa do dinheiro. É porque ele amava a Deus. Ele não gostava de Deus. Tanto é que depois que ele perdeu tudo, ele continuou desviando do quê? Do mal. Quando ele não tinha mais nada, a mulher morreu, os filhos morreram. Bateu um vento lá que a casa caiu e matou todo mundo. Foi um vento do Satanás que veio. Um vento do inferno. E esse vento do inferno às vezes vem para cima da pessoa. Aí a pessoa não está no reino de Deus, está no reino das... Aí cai tudo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.